Bem, amigos do YouTube, estamos mais uma vez aqui com vocês. Sistemas hidráulicos e pneumáticos, aula 4. Lembrando, se você estiver gostando das nossas aulas, por favor assine o nosso canal, deixe os seus comentários e compartilhe com os seus amigos. Na aula de hoje, pessoal, eu quero abordar com vocês a parte teórica de lei dos gases perfeitos. Essas leis, pessoal, foram derivadas das propriedades dos gases. Para quem não lembra, nós abordamos as propriedades dos gases na aula passada. Então dá uma olhadinha lá na aula 3 para você dar uma relembrada do que vem a ser as propriedades dos gases. Bom, a primeira lei que nós vamos abordar, pessoal, é a lei de Boyle-Mariotte. E essa lei diz o seguinte, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na esquematização, no esquema aqui, ó. Ela diz o seguinte: se eu tiver um recipiente com um determinado volume de ar e a uma certa pressão, se eu aplicar uma força nesse recipiente e este volume de ar for reduzido pela metade, a pressão aumenta o dobro. Então, isso é esquematizado pela seguinte equação matemática: P1 vezes V1, onde P1, pressão inicial, V1, volume inicial, é igual a pressão final vezes o volume final. Lei de Charles, estudioso francês, que chegou à seguinte conclusão estudando as propriedades dos gases. Ele diz o seguinte: se nós tivermos um recipiente com um volume inicial submetido a uma temperatura inicial em graus Kelvin, se eu dobrar esta temperatura, o meu volume também se expande ao dobro. Verificando a equação matemática, nós temos que volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual volume final dividido pela temperatura final. Lembrando que que esta lei vale tanto para o aquecimento como para o resfriamento. Lei de Gay-Lussac, estudioso francês, que chegou à seguinte conclusão: se eu tiver um recipiente fechado e este recipiente estiver a uma temperatura inicial de 100 graus Kelvin e eu dobrar esta temperatura, a minha pressão aumenta ao dobro. Verificando a expressão matemática, chegamos à conclusão que pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Combinando as três leis que nós vimos anteriormente, chegamos à lei geral dos gases perfeitos, que diz o seguinte: a pressão inicial multiplicado pelo volume inicial e dividido pela temperatura inicial é igual ao produto da pressão final pelo volume final dividido pela temperatura final, onde a pressão é expressa em bar, o volume em metros cúbicos e a temperatura em graus Kelvin. Pessoal, é isso aí. Essa é a aula de hoje. Valeu! Se você gostou, assine o nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Até a próxima aula. Tchau!